A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra de Deus que encontra-se no livro de Ezequiel, no capítulo 37, dos versos 3 ao 5, que diz assim: Ele me perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. O título da nossa reflexão é Deus restaura. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, dos versos 1 ao 14, do verso 1 ao 14, Deus fala, nos ensina acerca da restauração do povo. Esse texto fala do vale de ossos secos, fala da visão do vale de ossos secos que foi dada ao profeta Ezequiel durante um período muito difícil da história do povo de Deus, do povo de Israel. Foi durante o exílio. O povo estava no exílio na Babilônia e naquele local eles com certeza passavam por necessidades, sentiam saudades e eles simplesmente foram retirados da sua terra e foram levados, ao cativeiro na Babilônia. Então, com certeza, Babilônia é um local de distanciamento. Eles foram tirados da sua terra, foram retirados da oportunidade de cultuar ao seu Deus no seu templo. Por quê? Porque o pecado superabundou na vida daquele povo e Deus permitiu que o seu povo fosse levado cativo para poder aprender com esse distanciamento de Deus, a consequência de se distanciar de Deus. Então o povo estava sofrendo por decisão sua, por optar por uma vida de pecado, por optar por uma vida distante de Deus. Essa foi a consequência. Mas só que Deus é um Deus tão misericordioso, um Deus tão amoroso, é um Deus que é fiel em suas promessas, e é um Deus que não se esquece da promessa feita. Então, o seu povo que ali estava vivendo uma vida de morte espiritual. Eles estavam se sentindo nesta situação, sem esperança, sem intimidade com Deus. Por quê? Porque eles estavam distantes. Então, eles estavam vivendo este momento de dificuldade, de luta, vivendo sobre opressão de um povo estrangeiro, e eles simplesmente estavam numa situação que eles se sentiam mortos. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, como eu disse, prometeu trazer o povo de volta à sua terra. Deus prometeu enchê-los com o seu espírito, trazendo nova vida, trazendo esperança. Essa visão, caro ouvinte, que foi dada a Ezequiel, tem como tema central o que Deus quis dizer para Ezequiel, que era o profeta que estava lá na Babilônia e que Deus chamou para profetizar aquele povo que estava sofrendo, que estava distante de Deus, que estava vivendo uma vida sem esperança. Deus chamou o profeta para profetizar. E qual era o tema central desta visão? É a restauração do povo de Israel. Os ossos secos, eles representam, caro ouvinte, a situação espiritual em que o povo de Deus, em que o povo escolhido, o povo de Israel, se encontrava no exílio. A ordem de Deus para o profeta Ezequiel profetizar e o sopro do Espírito Santo trazer vida nova e restauração era a temática desta visão. Porque Deus estava dizendo para Ezequiel, você vai ter que fazer isso, isso e isso. E isso vai fazer com que o meu povo tenha restaurado tudo aquilo que se perdeu. E o interessante, quando nós continuamos no texto, no verso 11, diz assim, então ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, verso 12, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, volta a abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos
e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Encerra-se assim o texto que fala sobre o vale dos ossos secos. Deus orienta o profeta para falar essas palavras àquele povo que estava sofrendo. Deus é o mesmo que atuou neste período e atua em nosso período. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele age de uma forma infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa, precisa ou pede. Deus se preocupa conosco muito mais além daquilo que a gente precisa. Deus diz que para Ele não há nada impossível. E outra passagem diz que esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós podemos muitas das vezes compararmos a nossa situação com a situação do povo de Israel. Nós podemos ter em nossas vidas alguns ossos secos que precisam ser restaurados, que Deus precisa trazer à vida alguns ossos secos que permeiam o nosso dia, que permeiam o nosso ser. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pacto. Deus tinha uma aliança com o povo de Israel. Por isso que Ele, com a sua infinita misericórdia, fez com que aquele profeta que estava naquela situação junto com os exilados falasse isso. Falasse, profetize, que eles vão sair dessa situação. Eu vou enchê-los com o meu espírito novamente, eles voltarão à terra dele, à terra natal. Profetize. E o que Deus está nos ensinando com isso? Deus, Ele quer restaurar a minha vida e a sua vida. Deus quer trazer algo novo para nós. Deus quer transformar ossos secos em vida. E o que precisa ser restaurado na minha vida? O que precisa ser restaurado na sua vida? Parte-se da premissa, meu amigo, caro ouvinte, que você tem que ter um relacionamento com o Pai. E muitas das vezes esse relacionamento é colocado de escanteio. Muitas das vezes a distração deste mundo tem feito com que nós busquemos muito pouco a presença do Pai. E muitas das vezes o que nos traz a uma distração que nos distancia, de Deus está na palma da nossa mão, que é o celular, as redes sociais, os vídeos, que nós perdemos tempo com muitas coisas, onde poderíamos investir mais no nosso relacionamento com o Pai. Não estou aqui dizendo para você ficar alienado e não se informar, ou não ver um vídeo, não ter contato nas suas redes sociais, muito longe disso. O que o Senhor nos ensina é que para Ele quer restaurar o nosso relacionamento e às vezes estamos achando que é o suficiente. Eu acordei, orei, fui para o trabalho, voltei, orei, dormi. Isso é importante, mas Deus quer algo mais profundo. Deus quer restaurar o nosso relacionamento. Às vezes nós já tivemos nessa situação de ter um relacionamento profundo com Ele, mas a situação em que vivemos, os momentos que passamos, isso tudo fez com que a gente deixasse de lado a busca, a sua presença. Deus quer se relacionar conosco, então Ele quer restaurar o seu relacionamento com Ele. Eu não sei qual é a medida que você está adotando para se relacionar com o Pai. Mas Deus, Ele vai mudar a sua história. Deus vai fazer com que você entenda que a restauração desse relacionamento é algo produtivo para nós mesmos. Porque a gente precisa do Pai. E a gente tem que ter este anseio. A gente tem que orar mais. A gente tem que ler mais a sua palavra, onde ali estão os ensinamentos, o conhecimento que Ele nos
convida e nos exorta a praticarmos a sua palavra, para não sermos comparados ao homem insensato, que ouve a palavra, mas não a pratica. Esse é semelhante àquele que constrói a sua casa sob a areia. Aí vem o vento, vem a chuva, vem a tempestade e a casa cai. Então Deus nos convida a restaurarmos o nosso relacionamento. Não importa o que você fez, se você se arrepender, se você voltar ao primeiro amor, se você pedir perdão a Deus, pedir perdão àquele que você ofendeu, Deus vai restaurar o relacionamento. Você vai voltar a buscar ao Pai, Ele vai voltar a falar com você. Deus quer restaurar também o seu relacionamento conjugal, fortalecendo cada vez mais o amor, a renúncia, a empatia. Deus, Ele quer restaurar os seus sonhos diante de todas as contrariedades que se levantam contra você. E muitas delas estão dentro da sua mente, dizendo que você não é capaz, que você não vai alcançar, que é muita areia para o seu caminhão em termos de sonhos, de profissão. Essa profissão é muita areia para o meu caminhão. Esse concurso é muita areia para o meu caminhão. Deus está dizendo para mim e para você, assim como Ele restaurou o povo de Israel, Ele quer restaurar os seus sonhos, assim como Ele restaurou os sonhos daquele povo que tinha um sonho de voltar à terra natal. Deus quer restaurar a sua família. Diante dos momentos que às vezes acontece de briga, de confusão, às vezes é um filho que está num caminho errado, Deus quer restaurar a sua família. Ele quer ver a sua família na presença dEle. Ele não quer ver sua família dispersa. Ele quer restaurar a sua família. Deus quer restaurar sua fé durante as provações da vida. Deus quer que você entenda que para alcançarmos os propósitos, as promessas que Ele tem para nós, nós com certeza seremos provados. E nessas provações, Deus quer que nós exerçamos a nossa fé. E a nossa fé volta lá para o relacionamento com Deus. Ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Nós temos que buscar cada vez mais o Senhor, que desta forma a sua palavra, a sua presença vai nos encher de fé, de ânimo, para nós vencermos as provações, vencermos as lutas, porque a partir do momento que eu coloco a minha vida na presença de Deus e peço a Ele controle, governe a minha vida, Ele não vai permitir que as coisas difíceis aconteçam na sua vida se Ele não tiver um propósito. E dentro deste processo, nós temos que colocar a nossa fé em ação. Deus quer restaurar a sua fé por completo. Às vezes você está passando por algo muito difícil, que só você e Deus sabem. Mas o que Deus está falando? Eu quero restaurar a sua fé. Você perdeu a sua fé. As coisas que aconteceram fizeram com que você abandonasse a sua fé. Deus está dizendo para você hoje, Ele quer restaurar a sua fé. Volta lá para o início quando eu falei, busque a Deus. Busque a Deus enquanto se pode achar. Invoca o seu nome enquanto Ele está perto. Ele quer restaurar a sua fé para que você prossiga para o alvo, para que você prossiga para aquilo que Ele tem para a sua vida. Deus quer restaurar sua esperança diante das batalhas. Tem uma coisa, caro ouvinte, que gosta de tirar a nossa esperança, são as lutas, são as dificuldades e são as batalhas. Mas o que Deus nos fala acerca deste tema à luz da palavra que eu li? Ele é a nossa esperança. Ele pode trazer à existência aquilo que não existe. Ele quer restaurar. Ele está dizendo para mim e para você, não desista. Eu tenho algo maravilhoso para realizar em sua vida. Eu aqui como aquele que está falando da palavra, não sei o que você tem de esperança no seu coração, mas Deus sabe. E Ele está dizendo para mim e para você, não desista. Continue caminhando, continue avançando, que no momento certo a vitória virá. Deus quer restaurar o seu ministério. O mesmo você que não está se sentindo capaz, Deus vai te capacitar. Ele quer restaurar aquilo que Ele já falou que quer cumprir por intermédio da sua vida. Eu não sei, caro ouvinte, o que precisa ser restaurado em sua vida, além disso que eu falei. Mas o mesmo Deus que agiu
no povo de Israel e trouxe à existência aquilo que não existia, é o mesmo Deus que está falando conosco hoje. Creia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.